Olá, irmãos e irmãs em Cristo, tudo bem? Você já fez as contas de quanto tempo estamos de quarentena por conta do coronavírus? Já ultrapassamos os 40 dias. E como podemos então avaliar esse tempo? Bem, muitos foram infectados no Brasil e no mundo durante esse período, e muitos morreram. Mas eu quero convidar a você para olharmos a vida de outra perspectiva. Conta-se que, certa feita, um grande amigo do poeta Olavo Bilac queria muito vender uma propriedade, de fato, um sítio que lhe dava muito trabalho e muita despesa. Reclamava que era um homem sem sorte, pois as suas propriedades davam-lhe muitas dores de cabeça e não valia apenas conservá-las. Pediu então ao amigo poeta para redigir um anúncio de venda do seu sítio, pois acreditava que, se ele descrevesse a sua propriedade com palavras bonitas, seria muito fácil vendê-la. E assim Olavo Bilac, que conhecia muito bem o sítio do amigo, redigiu o seguinte texto: Vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa banhada pelo sol nascente oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Meses depois, o poeta encontrou o seu amigo e perguntou-lhe se tinha vendido a propriedade. Nem pensei mais nisso, respondeu ele. Quando li o anúncio que você escreveu, percebi a maravilha que eu possuía. Moral da história: algumas vezes só conseguimos enxergar o que possuímos quando pegamos emprestados os olhos dos outros. Um dos maiores inimigos da história de Israel foram os filisteus, um povo guerreiro, violento, cujos hábitos eram contrários aos defendidos pelo povo de Deus no que tange aos costumes. Por exemplo, os homens não eram circuncidados e a sua dieta continha ingestão de carne suína, considerada imunda pelos judeus. Os hebreus, em particular, os chamavam bárbaros incivilizados. Isso para não falar de que eles adoravam ídolos cananeus ao invés de adorarem ao Senhor Deus de Israel, o Deus único e verdadeiro. O capítulo 7 do primeiro livro de Samuel traz o relato de uma das últimas vitórias militares do povo de Israel sob o comando do profeta Samuel, que atuava num regime teocrático como juiz. Se observarmos todo o contexto envolvendo o capítulo 4, veremos que os filisteus venceram os israelitas numa batalha sangrenta, onde 30.000 homens foram mortos e a Arca da Aliança foi tomada. No final do capítulo 6 e no início do capítulo 7, encontramos a Arca da Aliança sendo devolvida e o relato de uma expoente vitória dos exércitos de Israel contra os filisteus, que nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Se antes da vitória a dependência de Israel foi total, como nos demonstra o capítulo 8, quando afirma: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livres da mão dos filisteus. 1 Samuel 7 e 8. Se antes da vitória também Samuel ofereceu o holocausto ao Senhor de um cordeiro que ainda mamava e que clamava ao Senhor por Israel, e o Senhor respondeu, podemos ver que a vitória de fato aconteceu. E foi uma vitória com V maiúsculo. Após a intervenção do Senhor com ressoar de sua voz de trovão, os filisteus se desesperaram e foram derrotados diante dos filhos de Israel. Após a vitória, o poder do Senhor foi celebrado com o estabelecimento em Mispa e em Sem de um monumento chamado Ebenezer, que significa: até aqui nos ajudou o Senhor. Irmãos e irmãs em Cristo, creio que está na hora de fazermos isso também, ou seja, dependermos do Senhor, reconhecermos os nossos pecados, nos arrependermos deles e adorarmos ao Criador por todos os seus benefícios para conosco. De uma forma ou de outra, eu digo, a vitória virá.
Se não na dimensão material, virá na dimensão espiritual. E, aliás, ela já está garantida, pois Cristo venceu e nele nós somos mais do que vitoriosos. Por isso podemos dizer, em alto e bom som, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.